E a verdade é que eu não sinto muita fome de Paulo Freire. E eu acho que perceber isso já é um grau de maturidade grande que você ganha. Sei lá, eu sempre achei isso uma idiotice tão grande. O cara ia entrar com o carro na pizzaria. Cara, isso é a coisa mais comum que existe. Não sei, cara, eu travei aqui. Não interessa pra cacete o Paulo Freire. Tem como você passar no exame sem saber. E sabendo muito, tem como você, inclusive, ser reprovado no exame, que são duas coisas bastante diferentes. E eu sou burrão. Eu não lembro de nada que eu usei no ano passado, no retrasado, no anterior. Aí eu acho que começa a fazer um pouco de sentido essa pergunta. Porque minha vida escolar inteira, eu fiz esse negócio, eu decorei um monte de coisa, eu tirei boas notas. Salve, salve Universo Narrado, Guizoli aqui, estamos aqui para esse segundo vídeo. O primeiro parece que vocês curtiram pra caramba pelos comentários. A ideia aqui é trazer perguntas que vocês fizeram lá na caixinha do Instagram, mas que eu acho que são boas demais para a resposta ficar num único story. Aí eu aproveito esse formato para discorrer um pouquinho melhor sobre essas perguntas e, enfim, aprofundar um pouco na reflexão, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é seguir a gente lá no Instagram, @Universo Narrado, para você poder mandar suas perguntas. Eu tô abrindo essa caixinha pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, beleza? Vamos à primeira que o time selecionou aqui então. Por que eu esqueço o que estudo? É porque só fiz as provas na universidade? Cara, acho que tem duas coisas aqui, né? Primeiro, por que eu esqueço o que eu estudo? Existe um lance, e eu acho que perceber isso já é um grau de maturidade grande que você ganha do ponto de vista intelectual acadêmico. Perceber que existe uma diferença muito grande entre você estudar para aprender, para afiar e melhorar a sua capacidade de pensamento e estudar para passar numa prova. São coisas muito diferentes e a gente sequer se dá conta que são duas coisas diferentes. Parece que é uma coisa só, né? Mas não é. E o grande lance é que a maior parte da nossa vida acadêmica, a gente está focado nessa outra coisa aqui, que é estudar para passar numa prova. Porque o sistema inteiro ele é formado em cima disso. Você precisa tirar uma boa nota para você não pegar recuperação naquele bimestre, naquele trimestre, e aí depois você vai passando, e aí se você tira boas notas, você não toma bomba e você passa de ano, e quase sempre o objetivo da escola é esse, né, cara? É tirar boas notas, né? Pra você não ficar pra trás. Enfim, quando você percebe que existe uma distinção entre essas duas coisas, aí eu acho que começa a fazer um pouco de sentido essa pergunta. Uma analogia que eu gosto muito é, se você já tirou carteira de motorista, isso vai fazer muito sentido. Se você ainda não tirou, guarda o que eu tô te falando, que você vai passar exatamente por isso, num intervalo de tempo bem curto e compacto, em que você vai ter a experiência inteira do que é se preparar para uma prova e de qual que é a diferença para você realmente aprender aquela habilidade. Quando você vai tirar a carteira de motorista, você tem que fazer um monte de coisa ali que na verdade você nem faz na vida real quando você está dirigindo, né? É um grande teatro estabelecido, então eles vão avaliar isso, tem que olhar aqui, você tem que fazer a colar e tal. Então tem um monte de... é um checklist mesmo, tem um monte de critériozinho que os caras vão avaliar na hora que você estiver fazendo o exame de direção. Boa parte desses critérios são inclusive desconectados da vida real, quem dirige de fato nem faz aquelas coisas, mas é isso, é o teatro estabelecido. E aí quando você está fazendo autoescola, né? Você está fazendo o quê? Você está aprendendo a executar aquele teatro, para você pegar e fazer aquela prova e ser aprovado e tirar sua carteira de habilitação, não é isso? O que acontece é o seguinte, você se prepara tão bem para fazer aquela prova, que o que você quer é isso, né, tirar a carteira, que você vai, passa, tira a carteira, só que você não sabe dirigir. Cara, isso é a coisa mais comum que existe, quase todo mundo passa por isso. Se você passar por isso, não precisa achar ruim não, porque é bastante comum, né? Justamente porque o processo inteiro é focado em se preparar para fazer uma prova e não em desenvolver a habilidade, aprender a dirigir. Sacou? Então é extremamente comum. Eu lembro uma vez que um camarada meu tirou carteira e aí eu fui engenheiro na época, né? Eu já dirigi há algum tempo e tal. Eu dei o carro na mão dele, pô, toma aí, tal, tirou carteira de primeira e tal. Ele tava andando numa rua, num domingo de tarde, cara, não tinha ninguém lá, movimento nenhum. E de repente ele tava entrando assim, cara, e ele tava conduzindo o carro e ele entrar com o carro dentro de uma pizzaria que tinha lá no bairro. Eu falei, bicho, e aí e tal, vira o carro aí e tal, e ele aqui andando, o cara ia entrar com o carro dentro da pizzaria. Subiu no meio-fio, cara, eu peguei, puxei o freio de mão, falei, o que você tá arrumando? Ele falou, não sei, cara, eu travei aqui. Eu falei, não, sai daí então, bicho. Então, enfim, mas esse negócio é mais comum do que você imagina. O fato é, isso aqui exemplifica muito bem. Vamos lá. Eu hoje, sei lá, eu tirei carteira de motorista, já tem uma década, pô, dirijo pra caramba aí, já pra cima e pra baixo, já viajei de carro e tal. Então, daqui 10 anos, se eu precisasse pegar um carro e dirigir, eu dirigiria. Eu não esqueceria, eu realmente desenvolvi essa habilidade. Agora, se daqui 10 anos, ou hoje mesmo, eu tivesse que fazer o exame de direção, talvez eu seria reprovado. Eu teria que parar e pensar, cara, como é que é mesmo, o que os caras fazem e tal, porque eu sei dirigir, eu desenvolvi a habilidade, e inclusive daqui 10 anos eu vou continuar sabendo dirigir, mas daqui 10 anos talvez se eu fizer o exame de direção, eu provavelmente seria reprovado. Esse exemplo é só para deixar muito claro a diferença entre você ter uma habilidade, um conhecimento, que é um conhecimento tácito, um conhecimento prático, que é saber dirigir, né, não é um conhecimento tão acadêmico, mas enfim, e você ter a capacidade de ser aprovado num exame sobre aquilo.
tem como você passar no exame sem saber, e sabendo muito tem como você, inclusive, ser reprovado no exame, que são duas coisas bastante diferentes. Dei só um contexto aqui e quis talvez trazer uma analogia. A pergunta de fato foi qual foi? Ah, tá. Por que eu esqueço o que estudo? Provavelmente, então, na verdade, o que você está fazendo é estudar majoritariamente focando em fazer uma prova, em se preparar para uma prova. Quando você estuda para fazer uma prova, você faz a prova, mas depois você nem lembra mais daquilo. Porque, como eu disse, é um teatro mesmo, cara. Você treina, eu tenho que fazer isso, tenho que memorizar aquilo e tal, tenho que fazer aquilo outro e tal. E beleza, você consegue guardar boa parte dessas coisas um dia antes, uma semana antes da prova, ir lá e colocar as coisas. E aí quem tá corrigindo a prova também faz parte desse teatro e tal, porra, finge que você aprendeu, te dá um 10 ali e tal. Mas é isso. O que é esse 10? O que é esse número? O que é essa nota na prova tá medindo de fato? É a sua capacidade de atuar bem nesse teatro. Ponto. Quando você diferencia essas duas coisas, de verdade, existe um grau grande de maturidade intelectual e acadêmica que você desenvolve. Então a sua nota na prova não mede o quanto você aprendeu naquela prova. Ela mede a sua capacidade de atuar bem no teatro combinado, ok? Beleza. Qual que é o número, então, que melhor se aproxima de medir, de ser uma métrica mais confiável do tanto que eu sei sobre aquilo? Cara, eu gosto muito, eu li bastante o Rubem Alves, né, que foi um cara muito importante em várias áreas, mas principalmente na área da educação aqui no Brasil. E ele diz uma frase que eu guardei, aquilo foi muito importante pra mim. Ele dizia que o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Ele também foi um grande crítico do sistema de ensino e da forma como a gente fazia de se estudar para provas, etc. e tal. Ele percebeu que isso não tinha nada a ver com realmente você se formar, se educar, melhorar a sua capacidade de pensar, que deveria ser o objetivo de um processo educacional. Ele percebia que essas coisas eram bastante diferentes. Mas enfim, quando ele diz essa frase, me fez refletir e construir uma métrica própria muito mais confiável para medir o quanto eu aprendi ou não de alguma coisa. Existe o teatro hoje lá, você tem uma prova de matemática na escola, por exemplo. E aí você consegue memorizar um monte de coisa logo antes, o professor te fala, vai cair um exercício muito parecido com esse aqui, hein, não sei o que lá. Enfim, tem todo aquele teatrinho, você consegue saber o que vai cair e tal, se prepara, vai lá e faz a prova. E você sabe que daqui 1 mês, 2 meses, você não sabe mais boa parte daquilo. Eu me lembro da grande frustração que foi chegar no 3º ano do ensino médio e falar, velho, acabou, esse é o último ano e eu sou burrão. Eu não lembro de nada que eu usei no ano passado, no retrasado, no anterior, eu sou um completo ignorante em quase tudo. Pô, aquilo me frustrou profundamente, eu percebi que eu precisava mudar a forma de fazer a coisa. E aí, daí pra frente, o que eu comecei a fazer? Se o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz seu papel, a nota que melhor mediria, mensuraria o quanto que você aprende de alguma coisa, não é a nota que você tirou naquela prova que você fez, sendo que você se preparou um dia antes. É aquela prova, por exemplo, e refaça ela daqui 30 dias. Vamos supor que é uma provinha que você tirou 10, sabendo que ia ter a prova, se preparando, não sei o que e tal. Dá 30 dias sem estudar, sem tocar no assunto. Refaça a mesma prova. Você sabe, cara, se você for sincero consigo mesmo, você sabe que você não tiraria a mesma nota. Daí 30 dias. Só que aquela nota que você tiraria daqui 30 dias, aquela tá mais próxima de medir de fato o quanto você aprendeu daquele negócio. Porque aquela tá medindo o que ficou depois que o esquecimento fez o papel. E é isso, sendo sincero consigo mesmo, você sabe, tirei 10 na prova hoje, daqui 30 dias refaz a mesma prova, sem ter feito teatro, sem ter tocado no assunto. Você tira o quê? 6, 7, às vezes nem isso. Então, enfim, aquilo ali sim também diz o conhecimento. E aí eu vou te contar então um lance quando eu percebi essas coisas, um lance que eu fiz, e aí foi mais quando eu entrei na faculdade, né? Eu fazia um lance comigo mesmo, que era o seguinte, vai ter uma prova. Às vezes eu nem sabia direito quando é que ia ter prova, pra ser sincero. Mas quando eu sabia, eu fazia um combinado comigo mesmo, que era o seguinte, eu não podia estudar para a prova. Ou seja, não podia nem estudar o assunto que ia cair 15 dias antes da prova. Então vai ter prova daqui 2 semanas. Normalmente aí é quando a galera começa a estudar. Normalmente 1 dia antes, 2 dias antes, todo mundo fritando o que cai. Eu nem encostava no assunto, tava lendo literatura russa, Dostoiévski, 2 dias antes de uma prova de cálculo 3, sacou? Porque esse era meu combinado. Então meu combinado era, eu tinha que sentar, estudar, construir, entender todas as ideias, e aí dava 15 dias pra chegar na prova, eu parei de encostar no assunto, agora eu não toco mais. Por quê? Porque eu sabia que desse jeito, se eu fosse fazer a prova, sendo que nos 15 dias que a antecediam eu não tinha tocado no assunto, a minha nota na prova teria uma probabilidade muito maior de medir realmente o quanto que eu aprendi, o que ficou depois que o esquecimento fez o papel. Ela não estaria medindo só minha capacidade de atuar bem no teatro. Eu não estava nem aí pro teatro, pelo contrário, eu estava extremamente frustrado com o teatro, porque minha vida escolar inteira eu fiz esse negócio, eu decorei um monte de coisa, eu tirei boas notas, eu me formei um completo ignorante em quase tudo. Eu estava entrando pra estatística aí, sei lá, das 90, 95% das pessoas que terminam o ensino médio sem saber o básico de matemática, mas tendo tirado 8, 9, 10 em provas de matemática minha vida escolar inteira. Mas cheguei lá com 17 anos para me formar no sistema educacional, no 3º ano do ensino médio,
episódio e eu não sabia fazer contas básicas de matemática, como somar frações, multiplicar números com vírgula. Pô, mas que processo é esse? Que me deu 8, 9, 10, 80, 90, 100% de capacidade na minha vida escolar inteira, mas eu era um grande burro, um grande idiota. Então, enfim, quando eu percebi essas coisas, esse era meu lance. Se eu nem gostava de fazer prova, mas enfim, se eu tivesse que fazer uma prova, isso já na faculdade, eu queria tentar fazer com que essa nota realmente estivesse medindo o mais próximo possível quanto que eu aprendi. Eu entendia que ela mediria isso com tanto mais eficiência quanto mais tempo eu tivesse deixado de me preparar para a prova. Cara, não preciso nem dizer, né? Eu não só tirava notas muito boas, né? Eu passei em quase tudo com 90, 100, só que dominando muito bem o conteúdo. Porque eu também sabia passar com 90 ou 100 fazendo teatro. Todo mundo sabe fazer isso, você aprendeu isso, sua vida escolar inteira você fez isso. Mas eu não queria fazer o teatro, então eu tinha um domínio muito mais profundo. Essa maturidade é uma das mais importantes que você pode ter, de conseguir discernir o que você sabe do que você não sabe, de conseguir discernir quando você tá só fazendo teatro, de quando você tá realmente aprendendo. Teve uma vez, foi no mestrado isso, né? Teve uma vez que eu tava na correria por vários motivos ali, tinha muita coisa acontecendo, eu tava fazendo uma matéria mais difícil, de mecânica e estatística, e eu não tava com muito tempo de estudar para aprender. Só que eu tava fazendo matéria e precisava passar na matéria. E é muito mais fácil, te toma muito menos tempo, isso dá pra passar na prova. Então ali eu fiz o teatro. 2 dias antes da prova, guardo umas coisas, vai lá, vomito alguma coisa e tal. Eu passei com 100 pontos nessa matéria. Mestrado em física, lá no FMG, cara. E eu não aprendi 50%. Durante aquele período. Depois, aí com mais calma, eu sentei, voltei, fui estudando e eu fui aprendendo as coisas. Mas ali, olha que doido, eu tirei 100. Muitas pessoas, caramba, eu domino, eu tenho a manha. Eu sabia que eu não sabia nem 50% daquele negócio. Porque eu já tinha uma maturidade muito grande para discernir do teatro e do real aprendizado da coisa. A mesma nota, ela pode ser dada para um indivíduo que domina muito aquilo e para um indivíduo que dominou sua arte de fazer o teatro. Por isso que você precisa desenvolver essa maturidade de distinguir essas duas coisas e criar mecanismos para que talvez você não se iluda só sendo um bom ator no teatro. Então, voltando aqui para a pergunta da nossa companheira, por que eu esqueço o que estudo? É porque eu só fiz as provas da universidade? Eu acredito que você esquece o que você estudou porque você não aprendeu de fato. Provavelmente o que quase todo mundo faz é isso, né? Você está estudando só para se preparar para uma prova. O seu lance, muitas vezes, e eu não estou nem te culpando, nem te criticando por isso, porque a nossa vida escolar inteira foi assim que a gente foi formado e educado. A gente aprendeu a fazer isso, tá? Mas em algum momento você precisa se desvencilhar desse modo de fazer a coisa e abrir um pouco sua cabeça para fazer a coisa de um jeito mais inteligente. Por isso essa prosa aqui. Mas o fato é bem provável que se você esquece o que você estudou, de fato você não está aprendendo, já que o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o papel. Eu acho que você está mandando muito bem, talvez, só em fazer esse teatro. Você está botando toda a sua energia acadêmica em se preparar para provas. Saber o que você sabe e o que você não sabe, cara, é uma habilidade muito importante de você ter enquanto estudante e quase ninguém tem. Exige uma certa maturidade intelectual, sacou? Enfim, como eu disse, já discorri até demais, vamos para a próxima aqui. Espero que essa reflexão tenha te acrescentado. Se fez algum sentido para você, por favor, cara, traz aqui, me conta nos comentários, por gentileza. Eu quero saber se esse tipo de vídeo tá sendo maneiro, se vocês estão curtindo ele, beleza? Pô, mais uma aqui um pouco parecida, né? Você lembra de todas as fórmulas que aprendeu cursando física? Legal, uma boa pergunta. Tem um pouquinho a ver, mas eu acho que ela é diferente, né? Cara, tem um pouco a ver com esse lance, né? A gente lembra daquilo que realmente você aprendeu, né? O conhecimento que ficou é, de fato, aquilo que importa. Mas, mais do que isso, acho que tem uma reflexão que é legal. Sei lá, um cara que é muito fã de Harry Potter. Eu mesmo nunca vi, nunca li. Mas eu sei que tem uma galera que é fã aí. Você é muito fã de Harry Potter e eu te falo o seguinte, cara, você lembra de toda a história do Harry Potter? Talvez você fale, pô, lembro, o cara que eu lembro. O Harry Potter lá, sei lá o quê, foi pra não sei aonde, foi pra escola tal, com fulano de tal, e aconteceu essa confusão. Mas, você perceba, por que essa pergunta pode fazer sentido? Porque, sei lá, são vários filmes, são 2, 3, 5, 6 filmes, sei lá quantos filmes são, muita história, filmes longos. Então, enfim, sei lá, vamos dizer assim, é muita coisa pra se lembrar. Mas ao mesmo tempo, um cara que gosta daquilo que assistiu, às vezes o cara assistiu mais de uma vez o filme, o cara se envolve na história, o cara consegue, com muita facilidade, se lembrar da história, da narrativa, do enredo inteiro, o que acontece e tal. Então, mesmo sendo muita coisa, e talvez pareça algo um pouco difícil de se lembrar, ao mesmo tempo, pra quem curte a história e imerge naquilo, também é muito fácil de se lembrar. Por quê? Porque, cara, é uma história, você sabe a narrativa, de onde que veio o Harry Potter, quais foram os desafios que ele passou, pra onde que ele tava indo. Tem todo um fio narrativo que vai costurando e conectando todas as coisas, sacou? Difícil seria, por exemplo, pra mim, que nunca assistiu filme nenhum, eu ver um pedaço de um filme e me lembrar daqui de 3, 5 anos. Porque eu tô totalmente descontextualizado, concorda? Cara, eu vi um pedaço do filme. O que seria essa analogia aqui? Cara, assiste só esses 10 minutos do filme, por quê? É o que vai cair na prova.
beleza? Vamos supor que fosse cair Harry Potter na minha prova. Aí tem 2 indivíduos. Tem um indivíduo que viu todos os filmes, que curte a história, que consegue contar e discorrer sobre a história com tranquilidade, sem fazer esforço. E tem eu que fui o trouxa lá, que assisti só um bloco de 20 minutos, porque aquele bloco de 20 minutos é o que ia cair na prova. Você concorda que se eu assistir aquele bloco de 20 minutos umas 3, 4, 5 vezes, eu posso não entender o contexto, eu não sei nem quem é Harry Potter, quem que é o outro cara que apareceu lá, eu não sei de nada. Mas se eu assistir aquele bloco de 20 minutos 3, 4, 5 vezes, eu consigo fazer uma prova sobre aquele bloco. Inclusive, tirar uma boa nota e ser aprovado. Porque se o que vai cair é o que aparece naqueles 20 minutos, sacou? Só que daqui 5 anos, quem que vai lembrar sobre a história? Eu não vou lembrar bosta nenhuma. O cara que viu todos os filmes vai. Uma fórmula de física, de matemática é mais ou menos isso, cara. Sacou? Ela é uma história. Qual que é o problema? Por que pra você parece difícil lembrar de todas as fórmulas de física? Porque você tá vendo só o bloco de 20 minutos, só o que cai na prova. Eu conheço a história inteira, sacou? Então, sim, eu me lembro. Mas não preciso fazer esforço pra me lembrar. Porque, na verdade, me lembrar é um processo diferente pra você do que se lembrar. Porque você tá vendo só o bloco de 20 minutos. Você tem que fazer esforço pra lembrar. Eu vi a história inteira, eu conheço a história, eu conheço a narrativa, eu conheço os personagens, eu sei o fio condutor que costura toda a trama. Entende? Aí que esforço que você precisa fazer pra memorizar isso? Quase nenhum, na verdade, né? Você compreendeu a coisa inteira. Então, enfim, eu quero te apresentar uma visão aqui em que uma equação, uma fórmula de física e de matemática, ela é um negócio não pra ser estudado isolado. Então, vamos pegar a fórmula aqui, essa aqui é a fórmula do sorvete, aí você guarda a fórmula e tal. E não, cara, se você entende a história, a ideia, por que foi criada, quem que fez, como é que é aplicada, em que contexto que surge, por que surge naquele contexto, quem que é o indivíduo que traz aquela ideia, qual é o contexto por trás. Cara, se você entende esse negócio inteiro, sabe que você entendeu a história. Memorizar, guardar a fórmula, é um negócio até dispensável, você guarda sem fazer esforço. Quando você se envolve o suficiente, entende o contexto por trás da coisa, você não só não precisa fazer esforço, como é o que vai ficar justamente depois que o esquecimento faz o papel. Então, respondendo a sua pergunta, mas de novo, já trazendo uma reflexão aqui, né? Me lembro de todas as formas de física, não só me lembro delas, mas sei te explicar o contexto delas, e talvez é por isso que eu me lembre. Eu sei te explicar de onde que elas vieram, como é que elas surgiram, como é que você constrói elas do zero. E talvez é justamente por eu saber todas essas coisas que eu lembro da forma. Porque eu estudei já e li bastante sobre isso, né? Tem um professor que eu gosto muito, de psicologia cognitiva, doutor pela Universidade de Harvard, que ele diz que a memória é o resíduo do pensamento. Então a forma mais eficiente de você se lembrar de alguma coisa é você compreendendo o significado dela e pensando a respeito do seu significado. A gente lembra das coisas a respeito das quais a gente pensa sobre ela, sobre o significado. Então, se eu sei, não só uma frase ou uma musiquinha idiota pra uma forma, mas se eu sei de onde que ela veio, como é que ela surgiu, por que ela surgiu, qual foi o contexto histórico em que aquilo ali aconteceu, quem foram os indivíduos que estavam relacionados dali, surgiu pra quê? Pra calcular o quê? Com qual finalidade? Aí, se você sabe responder essas 5, 6, 7, 8 perguntas, irmão, acabou. Você não precisa nem mais da forma. Você sabe o contexto inteiro. E o jeito mais fácil de você lembrar de alguma coisa é compreendendo o significado dela. É isso que a gente defende aqui no Universo Narrado. Colocar todo o esforço em entender e compreender as ideias. E esforço zero em memorizá-las. Porque se você faz isso aqui bem, memorizar se torna dispensável. Você lembra das coisas, porque você lembra das coisas cujo significado você compreende. Tô até meio repetitivo aqui, né? Mas esse é o lance. Então, sim, me lembro. Mas eu precisava te explicar o porquê que eu me lembro. Porque eu estudei de um jeito provavelmente muito diferente que você estuda. Concorda? É isso. Inclusive, é um comentário. Se você quiser estudar desse jeito diferente, a gente escreveu um material muito legal, cara. Tá de longe. Sendo bem sincero aqui, cara, aqui no YouTube eu sinto que eu tenho um pouco mais de liberdade, de intimidade com a galera, não sei porquê. Acho que é uma mídia em que tem esse formato, né, cara, de conversa longa, de a gente trocar ideia. Eu me sinto mais íntimo de você que me acompanha aqui no YouTube do que quem me acompanha, sei lá, no Instagram, no TikTok e tal, conteúdos muito mais curtos, muito focados em viralizar e não sei o quê, sei lá. Sendo bem sincero, cara, eu tô muito feliz, cara. Eu produzi o melhor material intelectual, acadêmico, didático, pedagógico que eu já produzi na minha vida, que é o Guia de Fórmulas Explicadas. É um material, tem um volume de física, um volume de matemática. Na verdade, a coisa se desdobrou para ficar até mais robusta. Vão ser 3 volumes de física, 3 volumes de matemática, contando toda a história de todas as fórmulas de física do ensino médio e de matemática do ensino médio. A gente vai lançar agora o primeiro volume de física e de matemática, beleza? Você pode se inscrever aqui para você ficar por dentro. Mas é um material intuitivo, o próprio nome diz, né? Um guia de fórmulas explicadas. Para quem tá vendo pela primeira vez, talvez ache que é um glossário de fórmulas. De algum jeito é um pouco isso, né? Porque ele é categorizado e organizado todo pelas fórmulas. Você pode pegar uma fórmula isolada e entender ela, mas é muito mais profundo que isso. Ele apresenta cada fórmula de física e de matemática desse jeito que eu tô te contando, explicando de onde que ela vem, como é que ela surge, como é que ela é construída, para que ela serve, por que ela foi construída, que tipo de fórmula é aquela, como que ela é aplicada, quais são os contextos mais comuns que você vai precisar usar aquilo e como que você identifica esse contexto e a aplicação da fórmula. Então, enfim, toda essa conversa profunda para você estudar uma equação, uma fórmula de física e de matemática e nunca mais esquecer. De novo, eu falei até demais aqui, mas é porque acho que tinha a ver com a pergunta. O link tá aí para você se inscrever e participar desse lançamento. Como é a primeira vez que a gente está trazendo isso para a pista, vai ter uma condição super
super especial, uma parada que normalmente só acontece na primeira vez. Em comemoração a esse lançamento também, a gente vai disponibilizar nossa assinatura vitalícia, tá? Aquela que você paga uma vez, tem acesso eterno aos cursos do Universo Narrado, porque a gente acredita que esse livro, cara, realmente vai eternizar o legado do Universo Narrado na educação. Acho que vai ser um negócio muito massa. E não, nada fazia mais sentido do que também disponibilizar a nossa assinatura vitalícia para quem quer eternizar o relacionamento com o Universo Narrado e com o conhecimento. Pô, falei até demais, mas tá aí. O link tá aí embaixo, você pode se inscrever aí, receber todas as informações. Vai ser 13 de julho às 19h07, ok? O senhor concorda que um dos responsáveis pela educação brasileira ser ruim é o Paulo Freire? Caraca, essa pergunta ela aparece com uma frequência muito, muito grande lá no meu Instagram. Deixa eu pontuar algumas coisas. Você sabe o que eu acho? Eu acho não, eu tenho certeza, já conheci algumas pessoas que criticam veementemente o Paulo Freire, mas nunca leu nenhuma obra dele. E também eu sei que tem uma galera que defende vorazmente o Paulo Freire, mas também nunca leu uma obra dele. E aí vira essa briga de gente idiota, cara, que quer só, tipo time, sacou? Cruzeiro e Galo. Aí eu vou brigar com você e sair na porrada por quê? Porque você veste uma camisa diferente da minha, eu visto um azul e você veste uma preta e branca. Sei lá, eu sempre achei isso de uma idiotice tão grande. A verdade, cara, é que eu nunca li nada do Paulo Freire. Então eu não tenho nada a dizer nem a favor nem contra o indivíduo. Eu sei que o indivíduo que tem uma certa relevância, há quem o ame, há quem o odeie, não faço a menor ideia de qual é o trabalho intelectual que ele produziu, se foi bom, se foi ruim, nunca li absolutamente nada do cara, então me recuso a trazer e comentar qualquer coisa sobre o cidadão. Mas, só fazendo um comentário, você poderia dizer, pô, Guilherme, por que você nunca leu o cara? Cara, porque as coisas que eu não li, por mais que eu já tenha lido um bocado de coisa, são muito mais vastas do que as coisas que eu li. Então, assim, em qualquer contexto, você vai descobrir, meu irmão, que tem muito mais coisa que eu não li do que coisa que eu li. Eu devo ter lido nada diante de tudo que tem por aí, né? Pô, tá maluco. O que existe de obra intelectual, de trabalhos legais pra gente ter acesso e compreender as ideias e enfim, poder contemplá-las é muito mais vasto do que o que eu tenho capacidade na minha vida humana de poder ler. E acho que esse é o lance, cara. Você tem que fazer escolhas, né? Então tem vários assuntos que me interessam muito mais do que ler sobre o Paulo Freire, assim, pelo que eu tive contato até então. Nunca me interessou muito ler sobre o cara. Tem várias outras coisas que me interessam mais. A filosofia da matemática. Eu tô lendo bastante agora sobre a história da matemática. Eu tô lendo muito sobre Grécia Antiga, lendo um pouco sobre a paideia, o modelo de formação do homem grego. Sei lá, a Grécia Antiga me interessa pra caramba, assim, como é que os caras fizeram tanta coisa foda, né? Pô, Arquimedes, cara. O cara sozinho lá, século 2, 3 a.C., desenvolveu as bases do cálculo integral, que levou 2000 anos para depois um ser humano mais moderno sistematizar o que esse cara tava fazendo, e isso virou o cálculo integral diferencial. Aí você tinha grandes filósofos, grandes matemáticos. Caramba, o que esses caras fizeram? Então, por exemplo, esse contexto me interessa muito. Eu tenho lido bastante sobre Grécia Antiga. Me interessa muito também conhecer um pouco mais da literatura, então eu gosto muito de ler literatura internacional, literatura brasileira, e por aí vai. O fato é, tá vendo? Tem uns temas que me interessam, e meu tempo já é escasso o suficiente para não dar conta de ler todas as coisas que eu gostaria dos temas que me interessam. Pode ser que algum dia, daqui 1 ano, 2, 5, 10, me interesse pra cacete o Paulo Freire, porque alguém me convenceu que isso, aquilo, outro, e eu queira ler sobre o cara. Mas no momento, cara, tem vários temas que eu sou um completo ignorante. Na verdade, na maior parte dos temas eu sou um completo ignorante, né? Eu escolho aprender e conhecer alguma coisa daquelas que eu tenho uma inclinação, um interesse natural e eu me dedico a elas. Então eu conheço alguma coisinha de física, de matemática, um pouco de filosofia, um pouquinho de história, filosofia da ciência, da física, da matemática, né? São os temas que mais me interessam. E é isso, nosso tempo é escasso demais, cara. E você tem que usá-lo, enfim, de um modo inteligente, né? De modo a você conseguir, talvez, se alimentar daquilo que está com fome. E a verdade é que eu não sinto muita fome de Paulo Freire, eu sinto fome de algumas outras coisas que são os temas que eu muito dando no momento, sacou? Então é isso. O que você tem contra o cara? Nada. O que você tem a favor do cara? Nada. Não tem como dizer nada a respeito de um indivíduo cujas ideias eu nunca li. Acho que essa é a postura sempre intelectualmente mais honesta e mais adequada num contexto como esse. Então, de novo, eu tô trazendo isso porque a galera me pergunta pra caramba sobre o tal do Paulo Freire e tal, como se eu tivesse que opinar e defender ou criticar, mas, meu irmão, o dia que eu ler uns 2, 3 livros do cara, eu trago alguma coisa, mas não tenho nem pretensão de fazer isso, porque tem outros temas de maior interesse no momento pra mim, que estão me ocupando nas leituras aí, ok? O livro de física que vai ser lançado no meio do ano vai abordar toda a física do ensino médio. Eu tenho falado bastante lá no Instagram sobre esse livro, o Guia de Fórmulas Explicadas. Sim, ele vai tratar toda a física do ensino médio, e o de matemática é toda a matemática do ensino médio. Vão ser 3 volumes, a gente deve lançar um por ano. O primeiro lançamento é esse que eu te falei aqui agora, do primeiro volume. Tá bom? Ficou um material muito rico, cara. E vai abordar toda a física e a matemática do ensino médio, do 0 até um nível ITA-IME. E dentro do mesmo livro vão ter equações de nível 1, 2, 3. A gente constrói toda uma gradação lá, de modo que se você quer estudar só até um certo nível, você consegue. Se você quer aprofundar até um nível ITA-IME, Olimpíadas, você consegue. O material é do 0 até um nível de profundidade bem alto, pensando em termos de ensino médio.
ficou super legal. De novo, te convido a conhecer aí embaixo. Como você se sente no geral mesmo? Caraca, uma pergunta aí, talvez mais pessoal. Cara, me sinto bem pra caramba, assim, muito, muito feliz, de verdade, por estar podendo viver das coisas que eu acredito, saca? E isso pra mim é um motivo de alegria muito grande, cara, porque, queira ou não, você passa um tempo substancial da sua vida trabalhando. Se você trabalha ali 8 horas por dia, que é o padrão, 1/3 da sua vida você trabalhando. Se você for pensar que mais ou menos 8 horas por dia você tem que dormir, então, na verdade, só tem 16 horas por dia ativo, né? Essas 16, se você trabalha 8, cara, metade da sua vida você vai estar trabalhando, né? Durante o seu tempo em que você é um cidadão economicamente ativo ali, claro, depois você pode aposentar e tal, mas durante, sei lá, 30, 25, 40 anos ali, metade do seu tempo consciente acordado você vai estar trabalhando, sacou? E no meu caso eu trabalho até mais do que 8 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia, dependendo, 12 horas por dia. Então, na verdade, eu passo uma fração até bem maior do meu tempo consciente trabalhando. E durante um tempo substancial, cara, eu trabalhei em coisas que eu não via muito sentido. E isso me deixou muito desgostoso, cara. O salário, quando caía no final do mês, ele caía de um jeito meio amargo, saca? Parecia que eu tava vendendo meu tempo de vida e fazendo coisas que eu não acreditava, e coisas na educação, né? Dando aulas que eu não curtia, fazendo coisas de um jeito que eu não acreditava, trabalhando em projetos educacionais que eu não via sentido, que era, na verdade, fazer aquelas coisas que eu tanto criticava internamente e que eu não via sentido. Então, quando eu saí fora de tudo isso e tentei viver do universo narrado, pra mim foi um grito de socorro também, né? Caramba, bicho, não é possível que eu trabalhei em vários lugares, né? Todo lugar que você trabalha com educação tem que ser de um jeito medíocre, de um jeito pobre. Não há como você partir da premissa de que o aluno pode entender as coisas, pode compreender, sempre tem que ser preparar o cara pra prova, né? Formar um marcador de X no lugar certo, que tem a ver com o que eu tava trazendo aqui antes. Eu sempre curti muito mais o lance da educação. Pra vida, o que vale? O que vale é você saber dirigir, cara. Sacou? E não você saber fazer um teatro para tirar a CNH. Você tem que fazer isso, mas no fundo, se você conseguir aliar uma preparação para saber dirigir, que é a habilidade que tem valor, e junto disso você conseguir fazer o exame para tirar a carteira, que é algo que você precisa, é o melhor dos dois mundos. Então eu sempre acreditei nesse lance aí. Então hoje, cara, eu tô podendo escrever livros, eu tô muito satisfeito com esse livro que eu escrevi, igual eu te falei, cara, foi um trabalho intelectual muito autêntico, né, muito original, a forma de se apresentar as ideias tá muito única. Eu fiquei muito feliz, e é um livro, cara, que eu acredito. Sacou? E hoje, olhando, não teria nenhuma outra instituição de ensino em que eu pudesse estar trabalhando e produzisse um material como esse. Por quê? Porque é um material que a galera fala, não, cara, não dá, isso aqui o aluno não, tem que ser mais resumido, tem que ser mais o macete aqui, o aluno quer só pegar a forma e aplicar. É isso que sempre me falaram quando eu trabalhava em grandes escolas, em grandes instituições de ensino. Então, a minha forma de fazer educação nunca era muito bem recebida. Já hoje, cara, é isso, você passa metade da sua vida acordado, fazendo algo que você vê muito sentido, cara, isso é muito engrandecedor. Isso é realmente um negócio que te dá um senso de propósito muito massa, porque você acredita no que você faz e você consegue ganhar o seu pão com isso, né, cara? Viver daquilo ali. Cara, isso é uma alegria muito grande, né? Claro que eu tô muito feliz por outros motivos também, né, cara? Pô, eu tenho uma família linda, tô com uma filha que vai fazer 1 ano aí agora, isso é super legal, mas eu acredito que mesmo você tendo tudo isso, se você passa mais da metade ou metade da sua vida acordada fazendo algo que você não só não vê sentido, mas talvez despreza profundamente, que era o meu caso. Tinha várias coisas que eu desprezava, cara, na forma de se fazer educação, que era um negócio que eu acreditava. Mas eu era obrigado ou submetido a fazer aquilo, porque quando você trabalha num lugar, meu irmão, você faz o que tem que ser feito ali, o que falam que tem que fazer é aquilo. Você não tem a liberdade pra fazer a coisa da sua cabeça, né? Você faz do jeito que tem que ser feito ali e que te pedem pra fazer. Só que esse jeito eu não acreditava, eu desprezava ele profundamente. Então, uma fonte de alegria muito grande pra mim hoje é poder viver da educação, fazendo as coisas que eu sempre acreditei e ter encontrado espaço pra isso, cara. Ver que tem pessoas que também têm suas insatisfações com o sistema educacional tradicional, ver que tem pessoas que querem ir um pouco além, cara, que pensam um pouco além, que querem compreender, que se recusam a aceitar e digerir a coisa do jeito mastigado e raso que muitas vezes entregam. Pessoas que não querem só fazer o teatro e passar na prova. Pessoas que querem desenvolver a habilidade, a competência intelectual, a capacidade de pensar. Eu sei que nem todo mundo quer isso, tá de boa, mas acho que a nossa escola, o que a gente faz aqui, é pra essas pessoas que querem isso, né? De modo geral, eu me sinto muito bem, cara, fazendo as coisas que a gente faz aqui, desenvolvendo os projetos que a gente desenvolve aqui. Pra mim é uma fonte de prazer muito, muito grande, né? Como eu disse, eu trabalho até mais do que 8 horas, eu trabalho 10, 12 horas por dia. Em algumas épocas mais agarradas, eu trabalhava 14 horas por dia para terminar o guia de fórmulas aqui. Recentemente eu tava vindo até meia-noite, vários dias, começando às 8 horas da manhã. Então é uma rotina meio puxada, meio intensa, mas que é muito prazerosa, porque no final você produz um trabalho que você fala, cacete, nossa, que foda, que negócio massa, cara, isso aqui vai chegar na galera, na molecada, quem tiver contato com esse material, vai ser um negócio de abrir a cabeça. Meu irmão, esse prazer, ele é impagável. Tanto que eu sempre estive disposto a receber menos e trabalhar tendo esse prazer do que receber mais, mas não tendo esse prazer.
esse prazer não tem dinheiro que compra. Tô dizendo isso porque quando eu saí dos lugares que eu trabalhava para tentar viver do universo narrado, eu ganhava uma grana boa, cara, sacou? O professor lá era muito bem pago. E eu saí para ganhar 1/3 do que eu ganhava aqui no universo narrado. E eu tava 10 vezes mais feliz. Eu falei, cara, do cacete, se for assim, tá bom demais, cara. Porque pra mim ganhar 3 vezes mais, mas fazer algo que você despreza, caceta, irmão, tem um custo muito, muito alto. Então, enfim, eu aproveitei, né, vocês me perguntaram como é que eu tô, né? A pergunta foi essa, como é que você se sente? Cara, eu me sinto muito bem, me sinto muito feliz, muito obrigado pela pergunta. Mas eu aproveitei pra trazer uma reflexão que eu acho que pode também acrescentar a vocês. Se você conseguir encontrar uma palavra que você tem tesão, que você vê um sentido, que você fala, cacete, isso aqui é muito bom, o impacto disso aqui é o que eu acredito e tal, meu irmão, isso tem um valor que é muito difícil você pôr na conta, né? E olha que eu sou físico, do aula de física, de matemática, né? Mas é isso, a vida não é ciência exata, tem coisa que você não consegue pôr no número, saca? O prazer de fazer algo que você acredita, às vezes vai te pagar, né? Muito mais do que receber um salário 2 vezes maior num negócio que você não vê sentido nenhum. Desde que esse salário que seja metade, seja suficiente pra você viver, fazer suas paradas, ficar de boa, né? Se for, cara, eu acho que isso aí fecha a conta mais fácil. Tô dizendo isso porque eu demorei muitos anos pra perceber essas coisas que eu tô te falando agora, tá? Muitos anos. Comecei a fazer engenharia, saí da engenharia, fui fazer física, me formei em física, dei aula em vários lugares, trabalhei em mais de 10 lugares diferentes. Depois fui fazer um mestrado em física, porque minha ideia era seguir uma carreira acadêmica, fazer um concurso, virar um professor universitário. Abandonei isso, fui tentar montar um universo narrado. Sacou? Minha jornada foi meio turbulenta, cara. E durante muitos momentos eu tive muita dúvida. E agora eu tô te passando aqui algo que eu aprendi em mais de uma década fazendo uma porrada de coisa, que é, velho, se você tem um negócio que te dá muito tesão, esse negócio aí, tentar viver disso é a melhor coisa que você pode fazer. Ainda que talvez no primeiro momento, no primeiro horizonte, isso talvez não te pague tão bem, mas na verdade você tem um grande diferencial competitivo, porque se você gosta pra cacete, você pode trabalhar, que é o meu caso, 10, 12, 14 horas por dia com aquilo e não cansar. Já o cara que trabalha por obrigação, pelo salário, ele trabalha 8 horas e fica puto, e fica esperando sexta-feira, e comemora o feriado, e comemora o fim de semana. Pra mim é indiferente se é feriado, se é sábado, se é domingo, cara, se eu tiver que fazer, eu vou fazer as coisas. Por quê? Porque eu tenho um tesão muito grande naquilo. Isso é um grande diferencial. Se você está disposto a colocar mais horas, a ir além, a percorrer 1 quilômetro, 2 quilômetros a mais do que a média da galera, no médio e longo prazo, as coisas acabam se equiparando e às vezes você consegue espaço, uma remuneração melhor e etc. Porque você está disposto a ir além, né? E isso o dinheiro não compra. Para você conseguir ir além, você precisa ter um tesão, uma motivação naquilo, talvez que vá para além da financeira, né? Então, enfim, tá aí. Como que eu me sinto bem pra cacete, obrigado por perguntar, mas queria aproveitar essa pergunta para talvez transmitir um pouquinho do que eu vivi pra vocês nos últimos anos e que me ajudou pra caramba a tomar algumas decisões de qual curso eu faço, qual trabalho eu faço, que projeto eu me envolvo e coisas desse tipo que eu sei que pra quem tá estudando, que é o contexto de boa parte que acompanha aqui o canal, quem tá entrando na faculdade ou quem tá na faculdade e tal, são dilemas muito complexos, né, cara? São decisões sempre muito difíceis. Será que eu vou pra lá? Será que eu vou pra cá? E esse lance de você fazer o que você tem paixão, pra mim sempre foi um negócio que funcionou demais, cara. É isso. Mais uma vez, espero que você tenha curtido. Me diga o que você achou desse vídeo de hoje, desse formato, de responder algumas perguntas com mais profundidade, trocar uma ideia com você. Quase um podcast, né? Sei lá quanto tempo deu esse vídeo, umas meia hora talvez, não sei. Me fala o que você achou. Segue a gente no Instagram, @Universo Narrado, pra você mandar as perguntas que vão virar essa prosa, esse podcast nosso aqui. Valeu, Sapere out.